No episódio de hoje, nós vamos entrevistar Ana Zorzo. Você fala que a arquitetura não basta, a beleza não basta, o belo hoje é meio que o básico. Para você, o que é esse diferencial que você tem na sua carreira hoje, quando você pensa que, nossa, o belo é o mínimo, mas o que é o máximo? O que eu consigo entregar de diferente para os meus clientes? Então, eu falo, né, que o belo, ele não basta, porque, na verdade, a arquitetura, ela, acima de tudo, precisa nos servir. A gente tá vivendo um mundo hoje onde as pessoas têm muita pressa, as pessoas têm falta de tempo, e as pessoas precisam atender muitas demandas nas suas vidas, pessoais, profissionais. E a casa da gente, obviamente, que ela precisa ser bela, o espaço de trabalho da gente, obviamente, que precisa ser belo, mas, mais do que isso, precisa ser muito funcional, precisa nos atender. Então, eu tenho uma coisa que eu costumo falar também, que eu sou muito contra esse negócio de inovar a qualquer custo, sabe? Só que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado também quando a gente traz a inovação, mas a gente não pensa em como que aquilo vai funcionar na vida real. Para o cliente final, né? Para o cliente final, exatamente. Para a pessoa que vai usar aquele espaço. Então, como ela limpa, como ela mantém, como ela organiza, como é que é a manutenção disso? Quantas vezes por ano, por mês, ela precisa dar manutenção naquela casa, naquele local de trabalho. Se não for uma coisa fácil, então tá dando mais trabalho para o meu cliente do que facilitando a vida dele. É muito difícil que você encontre profissionais que, de fato, estão dispostos a atender e dispostos a ouvir o que o lado de lá quer falar, mesmo que não seja útil. Mas essa falta de retorno é algo muito ruim para o posicionamento profissional. E a gente, na arquitetura, a gente tem um pós-venda que precisa ser muito alinhado também. Porque o cliente, ele para sempre vai precisar de manutenção nas coisas. Então, a gente sempre tem esse cuidado de estar atendendo o cliente, ir repassando rápido, fazer esse acompanhamento, às vezes, é uma coisa maior um pouco, que o cliente precisa de um acompanhamento, ele não tá mais no processo de estar dentro do nosso escritório ali, mas, o que custa tu colocar um compromissozinho na agenda para falar com o fornecedor ali, conferir para ver se ele realmente deu aquela atenção que ele precisava dar para o cliente? Olha que cuidado. Simples e importante, né, ao mesmo tempo. Mas é um cuidado que faz com que as pessoas realmente sintam que a gente se importa. Sim. Né? E isso realmente traz um posicionamento muito legal, é o que faz com que as pessoas também vão querer contar do nosso trabalho para outras pessoas. Com certeza. É o diferencial que faz você falar muitas vezes, né? Qual que você acha que é o principal defeito de posicionamento profissional do recém-formado na arquitetura hoje em dia? Querer fazer coisas muito diferentes para dizer que está inovando e não fazer o básico bem feito. Cara, atende primeiro o teu cliente com excelência, entrega um ótimo projeto de arquitetura que funcione, porque às vezes a pessoa entrega um projeto bonito que não funciona, sei lá, a própria construção do móvel. Então, assim, aprende a fazer o básico muito bem feito, entrega um trabalho de excelência que realmente seja executável. Faz todas as etapas muito bem feitas, atende o teu cliente muito bem, faz um orçamento bem feito, faz um planejamento de obra bem feito, dê atenção, fez tudo isso muito bem? Bom, a partir daí... Agora sim você consegue evoluir e pensar em melhorar outras coisas e em ser criativo, né? Exatamente. Hoje nós vamos conversar com a Flávia Lorenzetti. Como que você chegou até aqui? Qual foi a importância do seu posicionamento profissional? Então, na minha carreira, como é que ela foi construída? Eu sempre fiz um pouco a mais do que era me pedido. Um pouco a mais, não, sempre muito a mais. E qualquer espaço vazio que eu enxergava, eu me posicionava nos espaços vazios. Sim. Então, com isso, eu fui ganhando um aprendizado enorme. Eu fui vendo que quando você quer muito uma coisa e você faz por onde, você estuda, você se dedica, você chega lá. Então, eu fui construindo isso e isso vai, de uma certa forma, te dando confiança. A gente vê tanto Instagram de gente que não faz absolutamente nada, vendendo mentoria. Isso é tão desconfortável cada vez mais. Tem sido difícil quem é de verdade pro digital. Quando você abriu o podcast, você ficou com esse receio? Olha, receio todo mundo tem. É normal do ser humano, né? A gente se sabota o tempo todo. Na verdade, acho que vem o sabotador. E quando a gente fala de mulher, o sabotador vem mais ainda. Porque a gente foi basicamente treinada a não ser a provedora, a não despontar, a não dar certo. Então, talvez eu não dê certo porque alguém precisa cuidar de mim. Então, se a gente não tomar cuidado com essa sabotadora, vem, mas obviamente veio. Só que ao contrário, quando eu olho para o mercado e falo, gente, quanta gente falando abobrinha, bobagem, sem embasamento, que tá tomando dinheiro das pessoas.
as coisas mudam quando o seu propósito deixa de ser dinheiro. Uhum. Tem duas coisas, quando você vai em busca do dinheiro e quando você vai em busca do compartilhar. Quando você vai em busca do compartilhar genuíno, que eu realmente quero que outras mulheres cheguem lá, eu quero que outros homens saibam que eles têm potencial para chegar lá, vem muito antes do dinheiro. E aí o dinheiro, ele acontece. Qual foi o seu diferencial e o seu máximo nessa trajetória? Sinceramente, eu não consigo olhar e falar assim, tem um máximo. Até porque isso também, se você pegar... Eu vim do esporte, né? No esporte, quando você fala assim, eu tô esgotado, eu tô morto, você não tá. Você tá só a 40% da sua capacidade. Né? Talvez eu tenha ido ao meu 100% em algum momento, que na verdade nem é meu 100%. Eu tenho mais para dar. Ainda mais eu tenho essa característica de intraempreender. Então, eu tenho uma autorresponsabilidade, um senso de dono muito forte. Então, quando você tem o senso de dono, é como se aquilo dependesse de você. A empresa é sua. Você acha que isso é um diferencial seu, ter esse senso de dono? Muito, muito. Isso é um diferencial para quem faz parte da sua equipe? Muito, muito. Porque assim, a partir do momento que eu trabalho com gente que tem senso de dono, eu consigo que eles façam o trabalho deles e eu fique livre, porque assim, trabalho de CEO é você arrumar problema. O trabalho do CEO não é estar lá resolvendo os médios problemas do dia a dia da empresa. Para isso, você contrata pessoas. As pessoas, elas vão ser melhores do que você fazendo aquilo. O trabalho do CEO é criar problema. Então, se eu tenho alguém com ownership, com senso de dono na minha equipe, eu sei que ele está fazendo o trabalho dele. Eu não preciso me preocupar. Então, eu vou criar um problema novo. Eu vou olhar e falar assim, opa, tá muito tranquilo aqui, eu vou criar um novo problema. Que aí eu vou trazer outra pessoa com senso de dono para resolver. Então, certamente, senso de dono, quando eu vou fazer contratação, é game changer, muda o jogo. E falando um pouco sobre a parte de ciclismo, né? Você é uma esportista de coração, né? Você acredita que parte do seu posicionamento tem a ver com a sua dedicação no esporte? A dedicação no esporte, ela traz disciplina. Porque assim, quando eu tava na minha fase competitiva, atleta, não tinha, tá chovendo, eu não vou. Porque se no dia que tá chovendo numa prova, você vai largar com chuva sim ou sim. Então, ele te fortalece mentalidade, porque aquilo vai te trazer disciplina, você vai dormir mais cedo, então vai mudando os seus outros hábitos. Você consegue ver que quando você começa a praticar o esporte, você ia dormir tarde, você para de dormir tarde porque você vai acordar cedo. Aí você começa a acordar cedo. Então, como você vai dormir mais cedo, os seus amigos talvez mudem. Sim. Você vai começar a se relacionar com pessoa que também vai dormir mais cedo. Então, você não vai mais nos mesmos happy hours, nas mesmas festas. Então, você vai mudando o ambiente. O ambiente vai te deixando cada vez mais forte. Ele vai te dando mais força para que você chegue lá no seu esporte. Você podia contar um pouco aqui, que foi uma grande injustiça, mas que o seu posicionamento profissional, no final das contas, falou muito mais alto e fez aquela pessoa refletir e falar, caramba, será que a Flávia não tá certa? Deixa eu olhar essa situação novamente. Foi exatamente isso. Isso até outro dia eu estava num podcast falando sobre carreira profissional e a gente tocou exatamente nesse assunto, porque é você aprender a jogar o jogo. Eu estava numa empresa que eu estava entregando o máximo que eu podia naquela época, né? E aí, um belo dia eu chego, não era gestão local, a gestão eram os fundadores não, né? Os donos, que eram donos mesmo, eles eram estrangeiros e tinham um board, e aí tinham diretoria que reportava para esse board. Eles escolheram a diretora financeira, afinal, cuida do caixa, né? Então tem a responsabilidade suficiente para falar com o board, então ela faz o reporte do board. Naquela época ela estava como diretora-presidente da empresa e eu estava como diretora de operações. A gente tinha uma operação que ia bem, mas as contas não fechavam. E eu achando estranho, porque eu estava no dia a dia, quando você está no dia a dia basicamente vendo o que você compra e o que você vende, você sabe o que está acontecendo. Sim. E aí, um certo dia, esse chefe me chamou para conversar, era um feriado, ele me chamou e falou, você está demitida. Assim? Trouxe um papel, sentou na mesa e falou assim, porque a gente tá tem algumas coisas aqui meio estranhas, então a gente acha que já deu para você, mas na época, assim, ele nem foi tão claro. Mas eu fiquei sabendo, obviamente, depois. Ela falou como se eu estivesse roubando a empresa. Nossa. Aí era um feriado, eu falei para ele, então tá bom, já que amanhã é feriado, você vai estar aqui, porque ele vinha pro Brasil e ficava, né? Você pode ir ao escritório comigo para retirar as minhas coisas? Aí eu cheguei no dia seguinte para pegar minhas coisas, ele foi comigo, me acompanhou, a hora que eu abro a minha gaveta, tudo revirado. Ela revirou, inclusive, minhas coisas pessoais. Nossa. E como ele me conhecia já há um tempo, ele sabia que eu era organizada. A hora que eu abri a gaveta, eu mostrei para ele, fiz assim, até na minha necessaire de escova de dente, ela mexeu.
Aí ele olhou com uma cara. Quando ele fez essa cara, eu falei assim, eu tô muito triste. Eu peguei minhas coisas e falei, eu tô muito triste com o rumo que você vai dar pra empresa. Ele, mas por que você tá falando isso? Eu falei, olha suas notas fiscais. Se você olhar suas notas fiscais, você vai entender o que eu tô te falando. Mas acho que eu não tenho que te falar mais nada. E fui embora. Aí ele ficou me chamando no final de semana, pode vir almoçar comigo? Pode vir jantar comigo? No dia seguinte eu fui. E eu ainda falei pra ele que eu dirigia pra ele, né? Eu fazia o papel de motorista pra ele. Aí eu falei pra ele, olha, você vai ter que arrumar outra pessoa pra te carregar pra cima e pra baixo, porque eu estou indo embora, né? A gente tá terminando o relacionamento aqui. E aí, quando eu falei isso, ele me chamou de novo no domingo. Eu até brinquei com a minha mãe. Eu falei assim, ele deve estar querendo sair comigo, por isso me mandou embora. Aí quando eu cheguei no domingo, ele falou assim, realmente, eu analisei todas as notas e você tinha razão. Eu preciso te pedir desculpa. Aquele papel que você assinou, eu não entreguei no escritório porque era feriado, aí não entreguei, então nada foi processado. Eu posso rasgar aquele papel, mas eu quero que você volte como diretora-presidente da empresa. Hoje, pela primeira vez, com uma sucessora de um grupo familiar. Aproveitando já para me apresentar, foi duro para eu chegar nessa concepção e me apresentar de fato como sucessora, mas hoje eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou uma sucessora de um grupo familiar com mais de 42 anos aí no mercado, uma parceria muito bacana com o Grupo Boticário. Eu vejo em você uma capacidade muito grande de oratória. Você se expressa muito bem, você gesticula muito bem, e isso é algo que veio do direito ou não? Isso é algo que, nossa, Amanda, eu nasci com esse dom. Eu acho que as duas questões, assim. De um lado, desde sempre, eu tive, sim, um quê de comunicação, mas não só por acaso. Eu acho que o fato de eu ter feito teatro quando eu era criança, tem várias questões que acabam influenciando durante a nossa formação na forma como a gente se comunica. Mas assim, na faculdade de Direito e mesmo exercendo a profissão, a gente é obrigado a aprender a se comunicar, né? Porque sem a comunicação, o direito não existe. O direito é fundado sobre a comunicação. Sua irmã, a Clara, ela não é formada em Direito ou ela também formou em Direito? Não, a Clara, ela é minha irmã. Hoje a gente é em 3 sócias na empresa. Que desde sempre sonhou muito em assumir, em suceder a minha mãe. E justamente por isso ela escolheu como carreira fazer administração de empresas para já ir se preparando para ingressar na empresa familiar. E você acredita que a sua entrada na empresa, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre como foi a entrada de cada uma, mas a sua entrada foi mais fácil do que a dela, considerando que você tinha uma noção maior do direito ou não? Eu acho que o ingresso de cada uma teve, assim, suas particularidades. A formação, ela influenciou, sim. E não vou nem atribuir um caráter positivo ou negativo, até porque minha irmã fez administração de empresas, né? Então, ela já veio com um background, enfim, muito bacana, para assumir o papel que a gente assume. Mas eu acho que o direito, por ser muito generalista e por te dar uma base muito bacana de todos os subsistemas que você vai enfrentar, e eu ainda num modelo de franchising, em que a gente tem algumas premissas contratuais importantes, eu amei, me familiarizei e achei que ter feito direito foi, assim, fundamental, sabe? A gente vem de uma geração muito próxima. Quantos anos você tem? 25. Eu tenho 29, faço 30 daqui a pouco. A gente tem pouca diferença de idade quando comparada à sua diferença com a sua mãe. A sua mãe vem de uma geração muito diferente. Você sentiu dificuldades quando você entrou no grupo ao lidar com a diferença geracional entre você e a sua mãe? Eu acho que aquele embate, aquele conflito geracional que é inerente a toda e qualquer empresa familiar, seja no Brasil, seja no mundo, essa é a nossa realidade. E é muito curioso, porque se tem um conflito interno que eu carrego comigo diariamente, e que é uma coisa que eu tô sempre tentando evoluir e reconstruir, desconstruir, é justamente o fato de que, de um lado, a gente tem que aprender a respeitar tudo aquilo que veio antes da gente. Só que, de outro lado, é nosso papel também propor coisas diferentes. E isso exige coragem, né? Vocês tiveram um momento de atualização de logo, de pensar em falar, não, agora a gente tá numa nova geração, pensando em tecnologia, em transformação. Vocês chegaram a ter essa virada de chave coletiva? Um exemplo clássico ali, que eu me lembro também, como se fosse ontem, é que eu achei um absurdo quando eu entrei na empresa que a gente não tinha um @Grupo Albion. A gente usava... arroba no Instagram. Um domínio de e-mail. Ah, sim, então, entendi. Nosso e-mail mesmo era um e-mail genérico. E eu falava, como é que pode um grupo tão sólido no mercado não ter sequer um domínio próprio na internet, não ter um site, não ter muito menos um Instagram. Aí começa a diferença, né? A própria questão de posicionamento, eu acho que já é muito, muito diferente, porque minha mãe, pra ela,
a graça estava muito mais na relação duradoura com o próprio Grupo Boticário, com os outros parceiros de negócio de São Paulo capital, ou mesmo do Brasil. E era uma relação tão antiga que talvez não precisasse desse posicionamento. Mas a gente já chega, eu falo por mim e pela minha irmã, a gente chega com outra pegada. A gente fala, cara, a gente tem que ter trazer essa solidez não só para os nossos amigos de longa data, mas para o parceiro de negócio, para a transportadora com quem a gente agora está firmando um contrato novo. Então, assim, a gente traz uma maturidade profissional diferente pro dia de hoje, né? Desde antes de entrar na faculdade, eu tinha já escolhido algumas bandeiras de vida. Então, eu sempre falei muito em justiça social, eu sempre falei muito em empoderamento feminino. E por muito tempo, eu realmente falava, não, eu vou encontrar no direito uma forma de me realizar que envolva essas pautas que me são, sabe, tão importantes. Mas eu fui aos poucos entendendo e percebendo que o que mais me encantava no meu dia a dia não era necessariamente a prática jurídica do dia a dia operacional. E sim o fato de eu estar lidando com temáticas ali tão importantes para mim, que me eram tão caras e que eu apreciava tanto. E aí eu parei e pensei, cara, se o que eu mais gosto no meu dia a dia aqui é trabalhar com mulheres, é entrar em contato com mulheres, cara, o trabalho da minha mãe é esse. Na venda direta, quando a gente fala, nossa, você tem uma central de revendedoras, o meu papel é desenvolver mulheres para empreenderem, para conseguirem renda extra, quiçá alcançarem independência financeira. Só que foi muito difícil entender que talvez o meu lugar também fosse dentro da empresa familiar, que por muito tempo eu até desprezei.